Terapias regenerativas é para qualquer ferida? Já vou começar te falando que não. Primeiro, a gente precisa entender quem é o nosso paciente, a etiologia dessa lesão, em que fase que essa lesão está, se ela está em condições de receber um curativo regenerativo ou se a gente ainda tem todo um trabalho anterior de desbridamento, descontaminação, controle de infecção, de fechar um diagnóstico. Se a gente vai utilizar uma terapia que ela vai promover a regeneração, a gente precisa que essa lesão esteja preparada. A gente precisa olhar para esse paciente de forma integral, para poder ter um resultado condizente com a terapia em que a gente vai entregar ali e não ficar queimando terapia, queimando fichas, quando você poderia primeiro preparar esse paciente melhor. Vamos pensar aqui comigo num caso bem simples, uma deiscência. O paciente fez uma abdominoplastia e teve ali a deiscência de parte dessa lesão. Paciente jovem, sem comorbidade nenhuma, só teve ali a infelicidade de cair na estatística da complicação. Se essa paciente vem para mim com tecido como está esse aqui, granulado, sem necrose, sem infecção, ótimo. Essa é a minha paciente da terapia regenerativa, do endoforme, da membrana de PRF, das terapias regenerativas, tá? Então a gente pode aplicar do início ao fim da cicatrização até que o caso se resolva sem problema nenhum. Agora, digamos que chegue para você um paciente idoso, diabético, com uma lesão de 40 anos, que ele estava acompanhando só em casa ou fazendo pomadas de farmácia e que não tem ali um diagnóstico definido, onde você olha e vê um tecido um pouco diferente, esquisito, estranho. Você teria coragem de jogar fatores de crescimento aqui? Então, quando a gente não tem diagnóstico fechado ou quando a gente tem suspeita de lesões malignas, a gente nunca vai utilizar terapias regenerativas. Pensando em outras contraindicações, tá? Tecidos inviáveis, então o leito da lesão está com muito esfacelo, está com necrose, não é legal a gente aplicar, porque a gente não vai ter interação do curativo regenerativo, da matriz extracelular com aquele leito. Lesões com pouca ou nenhuma vascularização, né, quando a gente pega os casos de doenças arteriais, onde o paciente não tem perfusão daquele membro naquela região, como é que a gente vai estimular a regeneração se nem o sangue está chegando ali para o paciente naquele tecido? Então, avaliem principalmente úlceras de pacientes diabéticos, úlceras de membros inferiores, façam avaliação vascular, porque senão você também vai queimar a terapia colocando um endoforme num membro que está isquêmico, por exemplo. Então, não tem indicação. Outra contraindicação, né, é a infecção. Pessoal, quando a gente tem uma lesão infectada, a gente precisa tratar a infecção primeiro. Então, não utilizem terapias regenerativas em lesões infectadas, ok? A gente primeiro trata essa infecção, depois a gente parte para uma estratégia de utilizar essas tecnologias nos nossos pacientes. E por último, e não menos importante, termo de consentimento livre e esclarecido. Se o seu paciente não confiar em você, não confiar no procedimento, não entender o que ele está fazendo, ele não pode receber a terapia, tá? Então, às vezes, a gente se depara com um caso em que a filha quer que faça, a esposa quer que faça, mas o paciente está desconfiado, ele não entendeu o que você explicou para ele. Então, a gente precisa trazer essa autonomia de escolha para o nosso paciente. Então, elabora aí o termo de consentimento de vocês para a utilização dessas terapias avançadas e que o paciente assine ou o responsável e que você se resguarde na sua prática.